muito bem-vindos a mais uma live Mão na Massa, um programa onde eu ensino recursos e técnicas que vão te ajudar a transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos construir uma automação para gerenciar, para analisar e para alterar informações do registro 0200 do SPED fiscal. E de onde foi que surgiu a ideia, a inspiração para fazer essa live? Bom, vocês já sabem, eu estou desenvolvendo uma ferramenta para ajudar as pessoas a fazerem a gestão, a análise, a alteração de informações diretamente em arquivos do SPED. E nas minhas análises, nas minhas buscas aqui, vendo arquivos de clientes, eu percebi algo muito interessante. Muitos desses clientes, muitas dessas empresas, acabam gerando o cadastro de produto, registro 0200 do SPED fiscal, com as informações do tipo do item à toa, largadas de qualquer jeito. E isso influencia em muitas coisas na nossa análise, na geração das informações do SPED fiscal. Vai influenciar, por exemplo, na geração do bloco K, vai influenciar na geração do bloco H, e tudo isso pode gerar problemas, ou seja, pode aumentar o risco tributário para os nossos clientes, seja de escritório de contabilidade, seja de consultoria, seja a empresa onde eu trabalho. Então, hoje a gente vai criar uma automação, uma ferramenta para que a gente consiga enxergar isso de forma mais fácil e que a gente também possa alterar essas informações sem maiores dificuldades. Tudo isso trazendo do SPED para uma planilha Excel e depois devolvendo esses dados diretamente para esse arquivo. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você, vai abrir no seu Excel e a gente vai começar a construir esse negócio juntos a partir de agora. Então, vamos nessa, vamos lá criar a nossa automação. Então, estou aqui na minha automação, estou construindo algumas ferramentas já. Eu até já criei aqui os botõezinhos para a gente acessar o registro 200, RC100, 670, 690, que tem até alguns dados, vou apagar aqui. Beleza. Então, estou aqui no registro 0200 e eu já criei toda a parte, a estrutura para a gente receber os dados que vão vir de lá do SPED fiscal. E esse botãozinho aqui é o botão que a gente vai usar para importar os dados. Não vamos cobrir essa parte aqui na live, porque já tem 300 lives ensinando como é que extrai os dados do SPED e traz para o Excel. E hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. A gente vai pegar esses dados do Excel e vai levar lá para o SPED no campo específico, no registro correto. E a gente vai alterar essas informações. Então, vamos nessa. O que a gente vai fazer aqui? Esse botãozinho que eu quero acionar, que eu quero criar, tá? De atualizar cadastro de produtos. O que é que eu quero que ele faça? A gente vai importar os dados. Eu vou buscar aqui. Vou pegar vários SPEDs, tá? Vou pegar logo 12 meses. Trouxe para cá os SPEDs. Então, aqui eu tenho essas informações, que é o cadastro de produto do cliente. Mas eu quero que você atente para essa coluna. Olha só o que a gente tem aqui. É uma empresa que revende mercadoria, então tá certo, tem muita coisa que vai ser revenda de mercadoria, tem muita coisa que vai ser uso e consumo, beleza, ativo imobilizado tem alguns, e a gente tem essa porrada de informações aqui, de outras. O que é isso? Código inválido. Então tem uma série de coisas aqui que a gente vai precisar trabalhar e alterar, tá? E a gente vai fazer isso nessa live de hoje. Então eu vou fazer uma análise, e aí nesse caso a gente vai fazer uma análise superficial mesmo sobre os produtos. Vamos simplesmente alterar. Não quero que nenhuma informação fique como 99 e outras. Eu quero que tudo seja ou mercadoria para revenda, ou material de uso e consumo, ou ativo imobilizado, e acabou, tá? Então a gente vai fazer essa alteração. Quando eu alterar essas informações aqui no cadastro do SPED, eu quero clicar nesse botão atualizar cadastro de produtos e que ele vá lá no SPED e faça essas alterações para mim. Que ele modifique, por exemplo, o tipo do item. Pode ser o NCN, pode ser o código de barras, pode ser a alíquota do ICMS, o SES, a seção da TIP. Qualquer uma dessas informações que estão aqui, inclusive a descrição do produto, código, enfim, eu posso adicionar um código se eu quiser. Então, todas essas coisas aqui, eu quero que ele leve para o SPED com as alterações que eu fiz. Então, como é que a gente vai fazer isso acontecer? Vamos lá para o código. E a gente vai partir aqui, já de uma base que a gente tem construída. Então, importar os dados do SPED. Eu gerei aqui a rotina de importar os dados do 0200, que não é nada diferente daquilo que vocês que acompanham aqui já o canal há algum tempo já conhecem. Então, eu vou selecionar os arquivos, vou verificar se o tipo, se tem arquivos selecionados aqui, né? Se tem realmente alguma informação para trabalhar. Aí a gente vai fazer uma contagenzinha, né? Para saber quanto tempo demorou o processo. Depois a gente vai pegar o arquivo, vai passar arquivo por arquivo, vai pegar esse arquivo, vai importar para a memória do computador, vai transformar ele em registros,
Vamos passar registro a registro aqui, analisando essas informações. E quando chegar no 0200, que é esse aqui, ó, a gente vai chamar uma rotina de extrair dados, que também não tem nada demais aqui. A gente simplesmente vai pegar os dados lá do... Vamos acessar ela aqui, ó. A gente vai pegar os dados simplesmente do registro, vai quebrar ele em campos. Eu vou pegar cada campo, vou colocar numa variável e vou armazenar isso no dicionário básico, clássico aí, que a gente já... Quem acompanha a gente já sabe como é que faz aí. Beleza. Então, essa é a parte da importação, foi essa parte que a gente acabou de fazer aqui. O que eu quero agora? Agora eu quero fazer o inverso. Eu quero criar uma rotina que vai alterar, que vai extrair, né, trazer da verdade do Excel e levar isso para dentro do meu SPED fiscal. Então, para isso, eu já vou copiar essa base aqui e vou criar a rotina de alterar o 0200. Vou ter que alterar outra de terceiros, vamos colocar aqui, ó. Já vou alterar o nome da minha rotina, inclusive, também. Então, alterar, 0200. Esse é o nome da minha rotina. E o que ela vai fazer? Ela vai alterar o registro 0200. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai ser o mesmo processo, igualzinho. A gente vai selecionar os arquivos, ele vai verificar, vai trazer esses arquivos aqui para dentro da memória do computador, guardando a variável registros, e a partir daí a gente vai encontrar o registro 0200, só que agora, ao invés de extrair as informações, a gente vai incluir essas informações lá, tá? Pronto. Só que antes disso, de a gente fazer esse processo, né, não é tão simples assim, a gente vai precisar coletar essas informações aqui que está a diferença. Então, no caso, quando eu trago do SPED para o Excel, eu coleto os dados aqui, dessa forma, como a gente acabou de ver. Agora, eu preciso fazer o inverso. Eu quero pegar do Excel, quero trazer para dentro do SPED. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma rotina que vai trazer do Excel para a memória do computador e a partir daí a gente joga no formato SPED lá dentro do arquivo TXT. Então, vamos nessa. Vamos vir aqui, ó, funções Excel. E aqui a gente vai ter algumas funções que já fazem isso. Então, eu vou pegar uma função aqui, por exemplo, do registro 6090. Vou copiar essa função. E a gente vai adaptar ela para fazer o mesmo processo, só que com o registro 0200. Então, eu vou botar aqui, ó, carregar dados 0200, vai ser o nome da minha rotina. Ela vai receber um dicionário, que eu vou chamar de DICDados 0200, né? Então, eu vou até selecionar ele aqui, então, Ctrl L, substituir. Dentro do procedimento atual, ou seja, dentro dessa área aqui, eu quero que ele troque tudo que for 6090 para 0200. E aí eu vou clicar aqui em substituir todas. Beleza? Feito isso aqui, a gente agora vai para essa parte aqui, ó, do impostos, do CC e tal. A gente não vai mexer nisso, a gente está mexendo apenas no cadastro de produto. E muita coisa que está aqui a gente não vai usar. Então, eu vou simplesmente deletar isso daqui. Então, essa parte toda aqui do registro CC a gente não vai precisar, eu posso apagar. Essa parte aqui, ó, do 0200, a gente não vai precisar criar um dicionário dentro de um dicionário, como a gente fez em outras lives. Então, eu posso apagar isso aqui também. E vai ficar sempre assim. Então, eu vou ter um dicionário, vou ter a chave, que nesse caso aqui, a chave vai ser... Vou selecionar aqui. A chave vai ser o cadastro, o código do produto. E aqui dentro do array a gente vai ter as informações. Eu já sei, inclusive, quais são essas informações. São as mesmas que a gente utilizou aqui, ó, na hora de extrair os dados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar já essa linha e vou trazer para cá, para a minha rotina. Eu vou colar aqui, ó, aqui embaixo. Pronto, igualzinho. E só vou apagar isso aqui, ó, porque eu não vou levar o apóstrofo lá para o meu arquivo do SPED. Vou levar apenas a informação, mesmo dado, né? Aqui posso manter, aqui vai ser vezes 100, né? Eu quero um número inteiro. Para trazer para o Excel, a gente divide por 100, porque eu quero um número decimal. Pronto, apaguei aqui, ó. E eu já tenho agora, não vou precisar dessa chave, não vou precisar disso aqui. Pronto. Então, eu já tenho a base, onde eu vou armazenar as informações. Eu vou trocar apenas alguns dados. Então, a última linha, ele vai buscar onde? Vai buscar lá no registro 0200. Então, vou copiar isso aqui, trazer para cá já. Pronto. O que mais que a gente pode alterar aqui?
Ó, a última coluna. Então, ele vai lá na coluna A, vai descobrir qual é a última linha. Se a última linha for maior do que 3, ou seja, tem dados lá no meu relatório, ele vai pegar o conjunto de dados todo, que vai começar na célula A4, que é essa aqui, e vai até ó, a célula da última linha, e 3. Nesse caso aqui, I146. Então, vou trocar K por I, e pronto, ele vai trazer os dados. E aí, ó, eu vou pegar o código do produto, a descrição do produto, código de barras, uma unidade de inventário, tipo do item, e aqui, o NCM, a exceção da tipo, a alíquota do ICMS e o SEST. Aqui. Pronto. O restante eu não vou precisar. Vou apagar aqui, beleza? E aqui, ó, é importante que a gente já guarde essas... Ah, não precisa não. Eu ia falar de guardar já na ordem do... que a gente vai guardar lá no SPED, mas não é necessário, porque a gente não tem aqui todos os campos que tem lá no registro 0200. Tem alguns que a gente não trouxe, tá? Então, beleza. Tem alguns campos aqui que são numéricos, na verdade, um campo só, que é esse aqui, ó. Não esse que eu estou trabalhando agora. Esse daqui da alíquota do ICMS. A gente vai pegar ele e vai arredondar para 4 casas decimais, que é o número decimal. E a partir daí a gente vai multiplicar ele por 100 na hora de guardar no meu dicionário. Vamos apagar isso aqui. Apagar isso aqui também. Pronto. Vou lá no 0200. Aqui. Vou copiar essas. Vou copiar tudo aqui. Trazer para cá também. Então, vocês começam a perceber que a gente consegue fazer muita coisa aqui reaproveitando os códigos, porque, na verdade, são muito parecidos. Então, para eu extrair os dados de uma planilha, de um arquivo TXT, de um SPED, para trazer para o computador, é um processo, como a gente viu aqui. Vou lá, pegar o registro, dividir em campos e guardar no dicionário. Para eu trazer do Excel para a memória do computador, você vê que é a mesma coisa. A diferença é que eu vou pegar numa planilha. Mas eu vou pegar os dados, vou guardar numa variável, vou guardar no dicionário. É a mesma lógica, tá? Exatamente a mesma lógica. Então, beleza. Eu já trouxe aqui, inclusive, as variáveis, a gente reaproveitou. Aqui... deixa eu trocar aqui para 2. Pronto. E aqui é o conjunto de dados, tá? Então, ele vai começar na linha A, terminando na linha I, então tem linha 1, 2, coluna, né? Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho que ter aqui 9 informações, né? Vamos lá. Código, descrição, código de barra, tá aqui. Unidade, tá aqui. Tipo do item, tá aqui. NCM tá aqui também. Exceção da típica autor. Então, vou pegar aqui. Vou lá. É xtip. Esqueci de copiar de cá. Pronto. Aqui vai ser a coluna 6. Vai ser isso mesmo. Coluna 7 já. Deixa eu faltar passar mais algum coisinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, é isso mesmo. Aí a alíquota já está aqui e o SEST. Pronto, beleza. Então está completinho aqui. Aqui vai ser a coluna 7. Aqui vai ser a coluna 8. Mas se tem 9, tem alguma coisa errada, né? Tá. Tá repetindo aqui, ó. 2, 2, tá vendo? Então para 3, aqui 4, 5, aqui vai ser 6, aqui vai ser 7, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 9. Maravilha. Pronto. Então, toda a estrutura de trazer os dados já está pronta. Então, vamos testar ela, certo? Vou vir aqui, salvar meu código, é sempre bom salvar. E eu vou chamar essa função. Aí, para chamar ela, eu vou fazer o seguinte. Ela tem um dicionário aqui. Deixa eu precisar criar uma função de teste. Public, virtual, teste. E aqui a gente vai criar um dicionário que vai ter exatamente essas informações aqui. De mais new, que tem que ter new. Pronto. E aí, ó, a gente vai agora chamar a nossa função. Então, vamos vir para cá, dar um call, e a gente vai selecionar o dicionário que a gente acabou de criar aqui, ó, e vai passar ele como parâmetro. Por que a gente faz isso?
Porque ele vai pegar os dados desse dicionário e vai preencher aqui dentro. Vai preencher cada uma das linhas, depois ele vai me devolver esse dicionário preenchido. Tá? Esse é o processo. Vou criar um ponto de interrupção aqui, ó, e a gente vai executar esse código que eu quero ver como é que ele está armazenando esses dados. Então já começou. Vou lá, ó, encontrou a última linha, 146. Está correto, né? Essa linha aqui de baixo. Show de bola. E aí, ó, ele trouxe código do produto, tá aqui, descrição, código de barra, unidade de medida, o tipo do item, tá aqui, o NCM, a exceção da TIP, não tem, a alíquota, 0,18, só que eu quero vezes 100 para ficar um número inteiro, 18, e o SESC que também não tem. Aí só tem um detalhezinho que eu vejo aqui, ó, o tipo do item são 2 dígitos. Se a gente for lá no guia prático do SPED, vou dar um F3 aqui para a gente pesquisar. Eu tenho aqui o tipo do item. Aqui ele explica o tipo do campo, numérico. Tamanho do campo, 2 caracteres. Casas decimais, nenhum é obrigatório, sim, é um campo obrigatório. Eu preciso informar ele de qualquer jeito. Então, eu só posso informar dois campos, dois caracteres numéricos. Então, o que eu preciso fazer aqui? Trabalhar isso. Eu não vou levar esse texto inteiro para lá. Então, eu vou lançar aqui, ó. Vamos jogar VBA.left, que é a função esquerda, né? Vírgula 2. Então, estou dizendo que eu quero só os 2 primeiros caracteres. Então, vamos botar aí para repetir esse processo e ver agora. Olha lá, 00, que ele vai entender que é uma compra para revenda. Então, maravilha, está tudo direitinho aqui. Não estou vendo nada de anormal, nada de errado com os nossos dados. A gente já conseguiu construir essa parte, essa etapa do nosso código. Agora, fica faltando uma outra etapa, uma outra parte, que é essa parte daqui, ó. Lá no SPED fiscal, as funções do SPED. Vamos pegar aqui, a gente já criou a alterar 0200, e agora ó, a gente vai lá pegar os dados dos arquivos, né, quantos arquivos a gente quiser, vai verificar se tem dados na variável args, e aí, antes da gente abrir o primeiro arquivo, vamos fazer aqui, ó, bem aqui, pronto. Antes da gente pegar esses dados do arquivo que antes de alterar as informações no SPED, vamos pegar os dados lá da planilha. Então agora a gente vai usar aquela funçãozinha que a gente desenvolveu aqui, ó. Vou chamar essa função. Então funções Excel, vou vir aqui, vou escrever, ó, funções Excel, ponto. E aí já tenho aqui as opções, ó, carregar dados 0200. Qual é o dicionário de dados que eu quero armazenar os dados? Dic dados 0200, fechou parêntese, e aqui eu posso botar um cal no começo. Já foi. Então, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai preencher o meu dicionário com os dados que estão lá na minha planilha. Uma vez que esses dados estão preenchidos, eu já alterei, né, lá e tal, ele vai agora entrar no SPED e a gente vai criar uma função, vai entrar no SPED, vai passar registro a registro, e quando ele encontrar um registro 0200, quero que ele inclua, altere essas informações lá. Só que tem um detalhe aqui, tá? Nesse caso, a gente está gerando um novo SPED. Aqui a gente estava extraindo informações. Qual o detalhe? Observe que essa estrutura aqui é a estrutura onde eu vou passar pelos registros do SPED e fazer as minhas alterações. É como se fosse um sanduíche, se o código fosse um sanduíche, e aqui no meio é o recheio. Então a gente vai fazer o recheio que a gente quiser. Quando eu estou trabalhando com exportação de dados para o SPED, eu preciso ter essa cláusula aqui, ó, sempre, tá? Sempre, sempre, sempre a gente vai ter essa cláusula, que vai ser. Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, que esse código está um pouco defasado. Vou chamar aqui nreg, vai ser igual a isso que está aqui. Pronto. E aqui eu vou colocar true. Tá? Eu já ensinei isso na live passada, que é um macetezinho. A gente pode criar agora condições aqui, condicionais, para a gente acessar ou não determinado registro, né? Fazer determinadas verificações, não só, por exemplo, pelo nome do registro, mas por informações que tem dentro de um registro, uma chave de acesso, uma data, enfim, a gente vai escolher o que a gente quer tratar, quais são as variáveis que a gente quer usar aqui, então fica mais dinâmico. Então eu vou usar aqui o seguinte, registro igual ou diferente de vazio. Então, o que é que eu quero aqui? Que toda vez que o registro for diferente de vazio, a gente vai criar aqui, ó, din fd mais new
ArrayList. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou criando uma estrutura para armazenar os registros do meu SPED fiscal. Então, eu vou botar aqui, ó, fd.add, registro. Pronto. Então, essa estrutura aqui sempre tem que ter. Por quê? Porque eu vou pegar aqui os dados, vou passar registro a registro. Se não tiver nenhuma das condições que eu estou procurando que ele atenda, ele vai ter que guardar esse registro lá no meu SPED, porque eu estou reconstituindo ele. Então, eu não vou pegar só os dados que eu estou trabalhando, eu vou pegar tudo. Tá? E os que eu estiver trabalhando, eu vou alterar para poder também incluir no meu SPED. Então, essa vai ser a diferença. Aqui eu vou botar aqui nreg é igual a 0,200. Eu tenho que declarar aqui, ó, a variável nreg. A gente não tem problema de variável, não existe. Depurar aqui o código, está tudo ok, pronto. Então, agora a gente vai criar uma função para alterar os dados do registro. Então, vamos ver aqui no registro 0,200. Tem aqui já uma função, alterar registro. Eu só preciso ver se ela vai atender a gente. Acho que vai. Então, eu vou receber o registro, o dicionário de dados, lá, o 0,200. Beleza. A partir daí, ó, eu vou lá, campos, tem uma funçãozinha de gerar campos, registro. O que é isso aqui? É aquela função que a gente faz. Campos vai ser igual a split, registro, vírgula, pai. Essa mesmíssima função aqui, a diferença é que eu peguei ela, coloquei aqui numa biblioteca e chamei ela de gerar campos, tá? Mas é isso aqui que está por trás. Ele vai receber o registro, vai jogar aqui dentro, vai dividir em campos e vai me devolver os campos gerados. Basicamente é isso aí, não tem mistério nenhum. Então, ele vai gerar os campos para a gente. Vou pegar lá o campo 2, que é o código do produto, vou armazenar aqui, que é, inclusive, também a chave lá do meu dicionário, lá da nossa função do Excel. Então, eu vim aqui na função de carregar os dados, observe, indique dados, cprod, código do produto é a minha, como é que posso dizer? A minha chave do meu dicionário. Então, voltando aqui para o 0,200, a gente vai pegar os dados do código do produto, armazenar aqui, usar na chave, então verificar, né, se esse código de produto existe nesse dicionário. Se sim, a gente vai fazendo a associação. Então, campo 2 eu sei que é o código do produto, o 3 vai ser a descrição, 4 o código de barras. Observe que a gente pulou aqui, ó, o 5 foi direto para o 6. Então, o que é que tem aqui no 5? Vamos consultar. Por que eu não trouxe ele? Ó? É o código anterior do item. Por que eu pulei ele? Porque ó, tem uma observaçãozinha aqui. Ó. Obrigatório não, informar no 0205. Ou seja, tem um registro específico para informar o código anterior do item. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vai achar ele. Alteração do item. Tá? Então, eu não informo mais aquele registro, aquele campo, na verdade, né? Código anterior do item. Então, como eu não vou mexer nele, não vai fazer diferença, eu simplesmente ignoro. Ele está vazio, vai continuar vazio lá, e eu pulo ele e venho para o campo 6. Poderia chegar aqui e fazer, por exemplo, ó, campos 5, só para eu não perder a sequência, né? Para eu saber que está aqui o campo direitinho. Poderia, só que quando eu gero os campos aqui, ó, ele já gerou para mim o campo 5 vazio. Então, o campo já está vazio. Eu vou criar uma linha de código para dizer que ele está vazio de novo. Eu só vou ocupar espaço aqui, gastar a memória do meu computador. Eu simplesmente ignoro e sigo a vida. Aqui, ó, no campo 6, aqui é que a gente vai fazer uma pequena alteração, que é o tipo do item. A gente já fez esse corte lá, ó, da função left, né, esquerda. Então, a gente não precisa disso aqui mais. Eu posso apagar isso aqui, acabou. Ele vai trazer para mim o tipo do item, com os 2 dígitos. A gente já fez essa alteração lá no Excel, na função que traz os dados do Excel. Campo 7 vai ser... é isso mesmo, campo 7 é o tipo do item. Campo... confundi a coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ele está no campo 6. Ó. O campo 6 é a unidade do item. Ele está trazendo os 2 primeiros caracteres. Inclusive, ia dar ruim isso aqui, né? Então, ó, não precisa. Isso aqui também não precisa. Tá? E aqui é a unidade do item. Campo 7, aí sim vai ser o tipo do item, como a gente já fez lá na função de extrair dados do Excel, tá beleza? 8, código NCM. O 9 vai ser a exceção da type. O 10 não está aqui, ó, nem 10 nem 11, que são código do gênero. Isso aqui a gente pode, que é o gênero do item, basicamente são os 2 primeiros caracteres do NCM.
Então, isso aqui é algo que também fica muito errado. A gente pode automaticamente fazer essa atualização. Então, posso vir aqui, ó, código campus 10, e dizer que ele vai ser igual a vba.left. String vai ser campus 8, se não me engano. Só confirmar aqui, campus 8, código NCM, e os dois primeiros caracteres do NCM. Se não tiver nada lá, se não tiver nenhuma informação, tiver vazio, não vai trazer nada, vai continuar vazio. Salvar aqui. Pronto. Campus 11, código da lista de serviço, forma anexo 1 da Lei Complementar 116/2003, que são para serviços prestados sujeitos ao ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Não vejo necessidade da gente utilizar também. Se você precisar, aí você faz uma adaptação aí na sua automação para trazer esse campo para cá, tá? Campus 12, o que tem aqui? A alíquota do ICMS, a gente já tratou. E o 13, a gente tem o SEST também. Tá? Lembrando que o SEST é um campo, inclusive, relativamente novo, né? Eu não lembro quando foi que ele entrou. Ó, é válido a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, antes disso, o SEST não era válido. Então, é importante estar atento a isso aqui. Só que já prescreveu, né, 2017, então provavelmente a gente não vai pegar mais um SPED que não tenha o campo do SEST. Beleza, o que a gente vai fazer aqui agora? Já dei todo o tratamento necessário, a gente monta o registro, né, com os dados, ó, a gente vai pegando os dados lá que a gente pegou do Excel, traz para cá para os campos, e aí a gente pega esses campos, monta o registro, passa para cá, para a função alterar registro, ela leva isso de volta para cá. Então, nesse caso aqui, eu vou alterar isso aqui, né? Vamos chamar isso aqui de ponto, alterar registro. Vou passar o registro e o dicionário de dados. Beleza. Só que aqui, ó, tem uma questão. Eu vou adicionar esse registro aqui. Eu não vou só chamar a função. Então, eu vou adicionar ela. Então, ela só vai fazer isso. Vai pegar o registro 0200, vai entrar, vai montar o registro com as informações atualizadas, vai trazer e já vai direto adicionar isso no meu SPED, tá? E qualquer outro registro, ele também vai colocar lá na ordem, na sequência certinha, de maneira que eu tenho o meu registro íntegro, completo, lá no final de tudo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ele vai passar para outros arquivos, né? Ó, novos arquivos. E isso aqui a gente não vai precisar, que é o comando para exportar para o Excel. A gente quer fazer justamente o contrário, o oposto disso. A mensagem informativa a gente pode fazer. O cadastro de produtos, posso colocar aqui, atualizado com sucesso. Então, ó, atualização do registro 0200. Beleza. Só que a gente vai precisar fazer aqui agora. Antes de eu passar para o próximo arquivo, eu vou querer que ele exporte as informações desse arquivo DFD. E eu tenho aqui também algumas rotinas que já estão fazendo isso para mim. Então, alterar nota terceiros, por exemplo. Então, eu vou ter aqui. Pronto, passei aqui nesse ponto. Então, eu vou usar esse conjunto aqui, esses dois comandos, para fazer o meu processo de exportação dos dados. Então, vamos vir aqui no alterar 0200. Bem aqui, ó, depois do next, do for next de registros. Então, terminei de passar pelo último registro. Vou trocar o nome do arquivo, porque eu quero ter uma cópia do arquivo. Eu não quero mexer no arquivo original, porque se eu fizer alguma coisa errada, eu consigo voltar aqui e pedir para pegar de novo o arquivo original como referência e gerar um novo arquivo para sobrepor esse aqui. O meu original eu não quero mexer. Então, eu uso esse comandinho aqui. Beleza. Depois disso, eu vou usar essa função, que é exportar TXT. Já ensinei também 300 mil vezes como é que faz para exportar os dados para um arquivo TXT. E aí eu vou usar uma função de totalizar registros. A gente vai juntar, fazer um processozinho, né? Fazer um join aqui. Vou pegar o meu array list, vou transformar ele num array normal. Depois eu vou usar a função join para a gente formar ele num arquivo TXT completo, que é o inverso do que a gente faz lá na hora de trazer o dado do arquivo TXT para dentro da memória do computador. Então, eu só estou revertendo o processo e a partir daí ele vai me dar um novo arquivo com esse nome alterado.
Outra coisa muito importante aqui, ó, é depois da gente fazer esse processo, a gente fazer isso aqui, ó, fd.clear. Por que eu tô falando? Por que isso aqui? Porque observe, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro arquivo, vou passar registro a registro, vou adicionar informações nesse arquivo, depois eu vou sair dele, vou trocar o nome, vou exportar, e aí depois eu vou começar num novo arquivo. O que é que vai acontecer com essa minha variável fd? Ela já tem informações. Então ela vai ficar adicionando, ou seja, quanto mais o tempo passar, mais informações, quanto mais arquivos, né, a minha automação pegar, maior vai ser o meu SPED fiscal lá no final. Então, não é isso que eu quero. Eu não quero gerar um arquivo grande. Eu quero gerar cada arquivo de acordo com a sua própria competência. Então, se eu tenho 12 arquivos que eu dei um put aqui para poder tratar o cadastro, eu quero que ele saia também com 12 arquivos do mesmo tamanho, porque a gente só vai alterar informações, a gente não vai incluir, não vai deletar. Então, se eu tenho 500 linhas no SPED 1, 200 linhas no SPED 2, ele tem que me retornar exatamente essa mesma quantidade de linhas. É isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Para que isso aconteça, terminou de exportar os dados lá para o arquivo txt, apaga a variável fd para que ela fique vazia e possa, portanto, pegar um novo arquivo e repetir todo o processo. Então, é para isso que serve esse comando aqui. Vamos depurar. Beleza. E agora chegou a hora da verdade. Eu vou pegar esse código aqui. A gente vai aqui, ó, na minha parte de acionadores. Eu já deixei aqui tudo prontinho. Só estava faltando a rotina. Chamar aqui. Então, vou chegar aqui, ó, e vou chamar a minha rotina, funções, SPED fiscal, ponto. E agora aqui, ó, eu vou chamar a minha função de alterar 0,200. Preciso passar parâmetro nenhum. Beleza, tudo lindo. Então, vou depurar isso aqui. Já foi. Pronto, agora é só testar. Inclusive com o botãozinho já funcionando aqui. Então, primeira coisa, eu vou mexer aqui no meu cadastro. Vou colocar aqui todo mundo como 00, tá? E vou copiar essas informações aqui para baixo, inclusive onde está com o código inválido. Então, ó, tudo mercadoria para revenda. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho atualizar cadastro de produtos. Vou selecionar os mesmos arquivos que eu selecionei na hora de importar. Isso é importante, tá? Eu quero que ele atualize nesses arquivos. E vou clicar aqui em abrir. Já foi, tá? Pegou 12 arquivos aí, um ano de SPED, e não demorou nem um segundo para fazer todas essas alterações. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ver se fez tudo certo. Então, como é que a gente vai saber agora? Eu vou limpar isso aqui, deletar, e vou importar novamente agora os arquivos alterados. Então, lembra que eu falei aqui, ó, ajustado. Então, eu vou ordenar aqui para os últimos arquivos gerados, vou pegar tudo que está com o nome ajustado e vou abrir de novo. Se tudo deu certo, ele não vai ter aqui, ó, o 99. Observe que não tem, tá? Não tem o 99, não tem outros, não tem código inválido, não tem nada disso. Então, eu fiz as alterações diretamente lá no meu SPED. Da mesma forma, eu poderia alterar também a alíquota. Então, bora brincar disso aqui. Vou apagar aqui. Vamos agora importar o cadastro. Vamos pegar esses aqui que eu já alterei e deletar. Vamos pegar os arquivos originais. Trouxe os arquivos originais. Volta a aparecer aqui, ó, as opções de outras. Então, vou lançar aqui 00. Ctrl D. Colocar todo mundo como mercadorias para revenda. Agora é hora da gente brincar aqui, se divertir. Eu vou limpar todos os códigos de barra. Apagar aqui, se eu tirar tudo que tiver vazio. Vou apagar tudo. Pronto, inclusive, eu peguei uma situação que é isso aqui, ó, sem jeitinho. Então, tem muito SPED que vem com essa informação e está dando erro no SPED, né? Na hora de que você importa no validador, ele está dando isso aqui como erro. Você tem que entrar lá, registro a registro e apagar esse texto sem jeitinho. Com essa ferramenta a gente não vai ter esse problema mais. Simplesmente joga aqui, tudo que tiver sem jeitinho apaga e altera no arquivo. Então vamos pegar isso aqui, vamos apagar todos os códigos de barra, beleza? E aí sim, ali que eu vou botar 0 para todo mundo. Opa, peraí que eu
Ixi, estou fazendo tudo errado. Peraí. Ctrl D de dado. Pronto. Paguei todo mundo. Seste eu também não quero seste nenhum. Pronto. Então, alterei completamente aqui a estrutura do meu registro 0200. Vou clicar em atualizar o cadastro. Selecionar todo mundo. Abrir. Já foi. Vamos abrir aqui, ó, os arquivos originais e os arquivos ajustados. Observe que tem aí mais ou menos, deixa eu ver se dá para colocar o nome aí, o mesmo tamanho, mesma quantidade de kbytes. Se eu pegar esse arquivo aqui, for lá no final, tem 171 linhas. Cancelar. Se eu pegar esse daqui e for lá no final, ele vai ter também 171, seguindo 285, mas tem isso aqui, ele fica gerando essas linhas em branco. Eu não sei porque, às vezes ele vem e volta, aparece, some, mas isso aqui não atrapalha a importação lá no SPED, tá? E eu não consegui, eu remexo nesse código aqui. Tem hora que ele vem sem esse código vazio, tem hora que ele vem com assim a linha vazia, tem hora que ele vem com a linha vazia. Eu ainda não entendi por quê. Mas eu percebi que ele não atrapalha em nada a geração do meu SPED. Deixa eu, inclusive, abrir aqui o PVA para a gente importar um arquivo desse ajustado para vocês verem isso. Então, vamos abrir ele. Vai demorar um pouquinho para carregar. Vamos deixar ele ajustado. Então, essa ferramenta, basicamente, a gente vai poder usar tanto para o 0200, eu posso usar também para o registro 0150, que é o cadastro do fornecedor, do participante, né? Cliente, fornecedor, prestador de serviço, não importa, vai estar tudo lá. Então, eu posso, por exemplo, também criar a mesma estrutura dessa para tratar os dados do meu participante. Eu posso criar, por exemplo, uma automação, como a gente tem aqui, ó, a parte de cadastro do contribuinte, que eu já, inclusive, ensinei a fazer isso aqui numa live, que é a gente coloca o CNPJ da empresa, clica no botãozinho, ele vai lá e busca o cadastro e traz para a gente. Então, o que é que me interessa aqui? Inscrição estadual. Eu posso, por exemplo, vir aqui no 0200, ou no 0150, extrair os dados, pegar o CNPJ dele e sair consultando nesse site se tem inscrição estadual ou não essa empresa. E aí, se tiver inscrição estadual, eu vou atualizando todas elas e jogo isso no meu SPED fiscal. Então, é uma ferramenta que dá para a gente construir também de forma relativamente simples, né? Fácil. A gente já tem os conhecimentos para isso e é só colocar em prática. Vamos ver se ele já beleza. Vamos lá agora. Área de trabalho, aula. Vou pegar aqui detalhes. Vamos buscar aqui o SPED ajustar. Deixa eu importar, fazendo o processo de importação. Já foi. Está consultando o servidor se tem alguma atualização de tabela para fazer. Vou guardar um pouquinho. Beleza, validando o arquivo. Ok. Arquivo validado com sucesso. Se a gente vem aqui na escrituração, abertura, informações cadastrais, tabelas do contribuinte 0200, a gente vai notar, ó, que está tudo 00, mercadoria para revenda, tudo sem código de barra. Cadê o código de barra aqui? Aqui, código de barra. Vai estar vazio também. A alíquota vai estar zerada. Só esse aqui que ficou 18. Não entendi por quê. Aqui, se eu esqueci de alterar, vamos ver aqui. Para limpar filtro. Teve uns que eu esqueci aqui, que ficaram 18%. Acho que eu fiz em cima de um filtro e aí não ficou 100%. Mas, enfim, a gente viu que as outras que a gente fez para todo mundo funcionou. Aqui só tem 00, mercadorias para revenda. Aqui não tem mais código de barra nenhum. E aqui a gente tem a alíquota de 0 e de 18%. Trouxe aqui no PVA, vocês viram que não deu erro, não deu advertência. Então, está tudo certinho com o nosso arquivo. Então, está funcionando a nossa automação. Então, agora eu vou voltar para a gente dar continuidade à nossa live de hoje. Olá, de volta aqui. E aí, missão dada, missão cumprida. Fomos lá e criamos
a ferramenta para a gente fazer a manutenção no cadastro de produto. Não sei se você percebeu, mas a gente pode fazer isso com diversos arquivos. Então, isso quer dizer, por exemplo, que eu posso pegar os últimos 5 anos de SPED fiscal que eu transmiti, trazer para dentro dessa automação, fazer todos os ajustes necessários e quando eu retornar isso para o SPED, ele vai retornar para os 60 arquivos, ou seja, para os 5 anos, eu não vou precisar ficar fazendo esses ajustes, essas alterações, arquivo por arquivo, em 60 arquivos, por exemplo. Então, se eu tiver, sei lá, 60 arquivos para fazer 60 alterações de produtos, dá acho que 3.600 alterações, imagina a quantidade de horas que a gente precisaria para poder fazer esse tipo de trabalho. Mas, com essa automação, a gente consegue fazer isso, como vocês viram, em apenas alguns segundos. Na verdade, menos de um segundo, né? Então, é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. E eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.